Olá, boa noite, boa noite, boa noite, coisa boa, a paz, coisa boa estar aqui com vocês. Olha, é como prometido, né? Olha, quando eu concluo um atendimento, uma mentoria, sabe? Aí eu digo, tá na hora de falar aquilo que eu me preparei, orei e o Senhor disse, vamos lá? Tá na hora de dar o recado? Vamos lá? Falar sobre recomeço? Coisa boa, Cristiana, a paz, Cristiana, tenha dor. Eu não sei se é Eduarda, eu não sei, mas já acenou aqui, né? Olha, eu não vou poder ficar falando com vocês, por quê? Porque nós temos aquele pequeno tempo, né? Gotas de sabedoria, são gotas, são gotas, ó, né? Então, o que eu trouxe hoje para vocês, eu acredito que eu vou me colocar também, tá? Quando se trata de qualquer assunto assim, gente, eu sempre me coloco, eu digo nós, tá? Recomeçar nós. Olha, sinceramente, eu já perdi as contas de quantas vezes eu precisei recomeçar. Mas olha, é necessário recomeçar. E é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês. Porque nós precisamos sim aprender todos os dias, dando um passo de cada vez, aprender a vencer no campo de batalha aqui, ó, da nossa mente, tá certo? Porque a nossa mente, ela é perigosa, tá? E muito perigosa. Então a gente precisa ter mais cuidado, mais atenção, né? Aquilo que pensamos. Ou boa noite, já entrou aí, tá entrando mais gente, isso é maravilhoso, gente. Mas vamos conversar então sobre recomeçar. Recomeçar, diz aí, quantas vezes você já recomeçou? Quantas vezes? Eu já perdi as contas. Né? Quantas vezes você já recomeçou? Vamos lá, ou você neste momento está precisando recomeçar, porém não está tendo forças, né? O que está acontecendo? É necessário? É preciso recomeçar? O que é que te impede? Hoje eu vou falar sobre 3 pontos importantes assim que nos impede, né, de recomeçarmos, tá? E a gente analisa juntos e o meu objetivo é que você possa, ao término, conversar com Deus, fazer uma oração, conversar com Ele, ver realmente, olhar, fazer uma autoanálise e dizer assim, peraí, chega, né? Eu preciso realmente recomeçar. Depende de mim. Isso depende de mim, né? Pois bem, quantas vezes, porque eu já me peguei assim, quantas vezes nós ficamos emburrados, a gente fica chateado, a gente se sente incapaz, a gente se sente frustrados, né? A gente fica pensando até em parar. Eu vou parar, porque não tem jeito, eu vou parar, acabou, morreu, eu paro por aqui. Já ouvi muito isso, né? E eu acredito que em algum momento da minha vida eu também deva ter dito isso, né? Eu lembro perfeitamente, ó, eu era bem mais jovem e eu lembro disso aí, né? Isso acontece. Gente, eu estou aqui com um script. Vocês sabem que eu não posso perder jamais o meu hábito de professora de oratória, né? Sou professora de oratória há muitos anos, né? Comecei muito cedo na oratória. E uma das técnicas que nós precisamos ter, olha a Camila entrando, a Naíma entrou, Conexão Beleza, Maceió Importados, oh, coisa boa, né? Isso é bom demais, gente. Só não vou poder ficar citando mais, tá? Pra gente não perder tanto tempo. Olha,
Existem realmente situações que nos levam ao chão. Mas como eu estava dizendo, como professora de oratória, eu sempre ensinei, né, uma das técnicas, uma das ferramentas importantíssimas é nós termos sempre um esboço, um script, seja lá o que for, o nome técnico, o termo técnico, dependendo da área de atuação. Combinado? Então eu estou com um pequeno esboço aqui para eu poder não me perder, tá? Para eu saber o que eu preciso falar para vocês, senão eu vou ficar enrolando, eu não gosto muito de enrolação e nós não temos tempo, né, para ficar sendo enrolados, tá bom? Escuta, existem situações como estas, né? Situações como estas que nos levam ao chão. Nos levam ao chão. E aí nos causa muita tristeza, nos causa raiva, porque nós somos seres humanos, né? Nos causa. E às vezes nós chegamos a essa conclusão: vou desistir. Mas algo que eu coloquei aqui muito importante é que nós precisamos ter em mente uma coisa, que nunca é tarde para nós recomeçarmos. Porque o verdadeiro arrependimento, eu estou falando de verdadeiro arrependimento, abre o caminho para um recomeço. O verdadeiro arrependimento abre o caminho para o recomeço, né? Existem simulações. Deus falou comigo. Olha, eu não gosto muito dessas coisas, não coloco muito Deus não, por favor, faço não, isso é pecado, né? Deus falou comigo, o Espírito Santo de Deus mandou eu fazer isso. Aí depois você vai e derruba tudo aquilo ali, mostra que não passou de uma grande mentira, né? Quando você chega e vai se exaltar e vai fazer totalmente o contrário daquilo que você disse que Deus falou, então você envolveu Deus, né? Devemos ter muito cuidado com isso, sabe? De envolvermos Deus para, olha, lembrar-se que pecado contra o Espírito Santo de Deus é uma coisa muito séria. Não existe perdão. Pois bem, né? Então, aqui nós vamos falar como pessoas conscientes, pessoas maduras que somos. Verdadeiro arrependimento, aí sim, abre caminho para nós nos perdoarmos gentilmente, conversarmos e devagarinho irmos construindo, tá bom? Verdadeiros arrependimentos. Agora, aqueles arrependimentos, aqueles perdões, onde depois pegam e de forma covarde, se utiliza de maneira covarde para atacar você de outra forma, onde você olha e diz assim: puxa vida, mas essa mesma pessoa aí não me pediu perdão em particular, e por que está fazendo todo esse exibicionismo? Olha, o que tem de gente sofrendo por causa disso, gente, muita gente sofrendo, e eu fico muito triste, principalmente quando envolve a igreja, sabe? Eu fico muito triste, sabe? Por quê? Porque não se está levando a sério a igreja do Senhor, né? E isso é muito sério. Nós precisamos ter muito cuidado, ter muita cautela, sabe? Quando nós quando nós estamos em um púlpito, é por isso que tanta gente tem preferido. Quantas pessoas eu escuto dizer: eu prefiro adorar Deus em casa, né? Porque eu estou cansado, sabe, de ver tanta coisa repugnante, tanta mentira, tanta falsidade, tanta hipocrisia, né? Tanta desordem. Quantas desordens, não é verdade? Aquelas encenações baratas, entende? Então, isso aí, as pessoas que têm visão, pessoas que realmente têm assim, que têm zelo pela palavra de Deus, elas não vão se prestar para isso.
E lógico que muitas pessoas vão olhar e vão dizer, olha, sinceramente está muito difícil de estar na casa ali de Deus, está muito difícil, né? Está difícil porque, olha, a hipocrisia rola solta. E infelizmente, né, isso é uma verdade. Isso é uma verdade, tá? Mas o que é que nós precisamos fazer como verdadeiro povo escolhido de Deus? Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar, sabe? Para mostrar realmente aquilo que Deus quer que façamos e da forma que Ele quer que façamos. Nós não podemos baixar a nossa cabeça, né? Nós não podemos simplesmente olhar e dizer assim, deixa para lá, não. Tudo precisa ser muito bem resolvido, tudo precisa ser muito bem esclarecido, né? Deixar para lá, isso é uma mentalidade, isso é uma coisa assim, que soa de uma natureza muito imatura, né? E carnal. Bom, eu acho interessante, tem deixa eu ver se está aqui, João Guimarães Rosa, se eu não estiver enganada, gente, ele disse assim, não importa onde você parou, em que momento da vida cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças. Se você lembrar quem é o poeta, coloca aí embaixo, tá? Eu acredito que é João Guimarães Rosa, tá? Agora, nesse momento. Mas quem tiver aí a resposta certa, coloca, por favor, para mim. Pois bem, por que recomeçar é tão difícil? Por que dá tanto trabalho? Por que dá tanto trabalho? Né? O que impede a gente de recomeçar? O que impede a gente de recomeçar? Primeiro, vamos entender por que é tão difícil recomeçar, certo? Por que é tão difícil? Olha, começar é uma coisa. É lindo, é maravilhoso, né? Quando a gente casa pela primeira vez, quando a gente passa em um concurso, quando a gente conquista coisas pela primeira vez, quando nós fazemos as primeiras amizades. Olha, começar é bacana demais, porque antes do começo, não tem nada. Nada. Certo? Por isso que é bacana demais. Nós não estamos gastando energia, né? Tá tudo fluindo, estamos começando e é maravilhoso. Começo é maravilhoso, tá? Aí por que então recomeçar é tão difícil? Porque, recomeçar, ou seja, um dia eu comecei, o começo não tinha nada, então eu não tinha nenhuma referência, eu não tinha nenhum fantasma me arrodeando, combinado assim? Mas no recomeço já é diferente, nós temos aí o fantasma do fracasso, nós temos o fantasma da traição, nós temos o fantasma da morte, do erro, das escolhas erradas, nós temos aí, sabe, experiências que realmente perturbaram, que realmente maltrataram, pisotearam, machucaram profundamente a alma. Por isso que o recomeçar é tão difícil. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, eu não tenho forças. Eu estou sem forças. Aí eu vou te dar duas opções. Repare. No recomeço, você vai ter duas opções. Você vai transformar esse recomeço em passado, aliás, em prisão ou escola. Como é que eu transformo o meu recomeço em prisão? Quando eu não saio do lugar.
Quando aquilo que aconteceu me abateu de tal maneira que me fez parar, me fez desistir, me fez fazer com que eu engavetasse os meus sonhos, pegasse os meus projetos, trancasse os meus projetos, esquecesse dos meus projetos, sabe? Me faz realmente prisioneira. Então, o meu recomeço, olha, é uma escola que ou vai aprisionar você, ou vai ensinar, ou vai servir a você como escola. Como escola. Ou seja, eu vou aprender com tudo aquilo que eu vivi. Eu preciso aprender com o que eu vivi, porque tudo que eu vivi, nada pode ficar perdido. Tudo que eu vivi vai servir de instrução para mim. Mas como assim? Aí é quando a gente vai pontuar. O que impede então você de recomeçar? Por que você preferiu estar do lado aí, aprisionado, sentado, em cima de uma cama, deitado, fechou a janela, acabou com tudo, fechou tudo, não quero mais nada, não quero mais ninguém, não quero amizades, não quero participar mais de nada? Bom, você vai permitir permanecer assim, aprisionado? Ou você quer fazer realmente de tudo que você viveu uma escola? Se você quer viver e fazer do teu recomeço, sabe, ter como base tudo aquilo, mas como ensinamentos, onde eu vou extrair tudo que eu preciso para poder recomeçar. Como assim? O que é que impede a gente, muitas vezes, de recomeçar? O que impede, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, é o medo. Medo. Eu tô com medo, ó, Cláudia. Eu tenho medo. Já ouvi muito isso. Ai, como escuto isso? Eu tenho medo de recomeçar. Como eu tenho medo? Eu tenho medo de encontrar uma nova pessoa, eu tenho medo de seguir minha vida, eu tenho medo de buscar um outro trabalho, eu tenho medo de procurar uma outra igreja, eu tenho medo de, eu tenho medo, eu não quero, né? Então, o medo é uma das razões que nos aprisiona, tá? Então, se o medo está te aprisionando, gente, o que vai ser então da sua vida? O que vai ser então da nossa vida se nós optarmos pelo medo? Eu costumo dizer que o medo, eu preciso aprender, encontrar o meu medo, descobrir a causa do meu medo para ter controle ou domínio sobre o meu medo. Mas eu não posso permitir que o meu medo me domine. Ah, eu tenho medo de andar de avião. Ah, tá, tem medo de andar de avião? Qual é a solução para isso? Anda de avião. Ah, mas eu vou tremer, vai. Ah, mas eu vou ficar suando, eu posso. Vai. Mas eu garanto uma coisa, que você, tentando uma vez, tentando a segunda vez, na segunda vez, os sintomas já vão diminuir muito mais. Terceira vez, aqueles sintomas vão cada vez mais sumindo. E aí por diante. Quando menos espera, você não tem mais medo de andar de avião. Ah, eu morro de medo de andar de elevador. Eu tinha medo de andar de elevador. Eu morria de medo de andar de elevador, né? Eu morria de medo. E eu era professora de oratória ensinando as pessoas a vencer, a falar em público, né? E eu digo, não, Cláudia, aí você está sendo hipócrita. Peraí, não pode uma coisa dessa. Se você diz que as pessoas precisam enfrentar o medo, então vai lá, enfrenta o teu medo, Cláudia. E aí o que eu fiz? Um belo dia, eu fui fazer atendimento a domicílio. E era um edifício muito alto, né? E a pessoa morava no nono andar. E todo mundo o porteiro, tudinho, quando eu entrava, eles já sabiam. Ele já sabia que ia subir comigo, né? Me fazer companhia. Por quê? Porque ele sabia do meu medo.
né? E aí, quando eu descia, a pessoa que eu atendia descia comigo, alguém da casa descia comigo. Aí eu digo, Cláudia, cria vergonha que, por favor, Cláudia, como é que você vai falar de uma coisa? Você é pregar algo que não vive? Para com isso, para com isso. E como isso não é do meu caráter, né? Aí o que que eu fiz? Quando um dia eu cheguei lá, eu lembro perfeitamente, é mesmo que eu estava vendo assim, sabe? Eu entrei, aí o porteiro me cumprimentou, tudo, abriu, disse, espere um momentinho que eu vou subir com a senhora. Eu olhei e disse, ai, muito obrigada, mas hoje eu vou subir sozinha. Aí ele olhou para mim e disse, a senhora vai sozinha? Aí eu disse, vou sozinha, eu vou sozinha. Aí ele fez, então tá certo. Aí eu fui lá. E às vezes o bom é quando tem outras pessoas, né, subindo, só que só era eu mesma, tá? Eu. Aí eu fui, entrei. Lógico, me senti, gente, eu suava frio, eu suei, como eu suei, né? E para apertar aquele botão do nono andar, um para fechar e o outro para apertar do nono andar, e eu apertei. Tremia, mas eu apertei aquilo ali, aquele botão, né? Nossa, gente, nossa, ali aquele momento eu só sabia orar, meu Deus, vai dar tudo certo, eu chego lá no nono andar com fé em Deus, eu tô chegando, vai chegar, aí sabe, quando chegou, que abriu, aí a pessoa que me esperava, a qual eu fazia atendimento, olhou para mim e fez... Ai, Claudinha, como eu estou feliz. Ai, você venceu, você conseguiu. Gente, eu fiquei, olha, eu estava trêmula, eu estava fria, mas eu venci. E quando foi para descer, eu olhei para elas, não, eu vou descer sozinha. Quando eu desci, não é que o elevador parou, gente. Parou mesmo, sabe? Parou. Aí eu respirando fundo, respirei fundo e parado e parou e eu tinha esquecido que tem como a gente sinalizar para apertar. E quando eu comecei a respirar, eu olhei para o botão, vi o microfonezinho, aí eu disse, chamei a pessoa da portaria, disse, meu senhor, por favor, eu estou aqui presa, não sei, eu acho que é no quarto andar. Aí o elevador parou. Aí disse, não se preocupe, ele já vai sair do lugar, né? E aí aconteceu isso também, no mesmo dia, né? Resultado é que depois disso, eu fui enfrentando. Hoje eu não tenho, eu já ando naturalmente, assim é você. Tem medo de andar de elevador, ande de elevador. Tem medo de andar de avião, ande de avião. Agora, com relação ao recomeço, o medo, né? Tivemos vários problemas. Ai, Cláudia, foram tantos os problemas. Eu tenho medo, Cláudia, eu tenho muito medo. Aí, o que eu proponho a você? Qual é a sugestão que eu costumo dar para as pessoas? A sugestão é fragmente, né? Faz o seguinte, começa, o problema, o medo faz com que a gente olhe e veja o problema assim monstruoso, maior do que na realidade ele é. Então vamos fragmentá-lo. Eu vou fragmentar onde foi que eu errei. Vamos lá, eu fragmento, aí depois que eu fragmento eu começo a olhar, né? Aonde foi que, não é os outros cometeram os erros, mas onde foi que eu errei, né? Quando eu começo a olhar aquilo ali, né? Aquilo que eu errei é o que eu olho e digo assim, puxa, eu não posso fazer isso. Eu vou recomeçar, mas eu não vou fazer da mesma forma, embora que eu já fiz, ó, gente. Fiz. Acabei repetindo. Mas aí eu parei e disse, desistir jamais. Não, desistir jamais, né? O que é que eu fiz então? Eu olhei e disse assim, tu erraste de novo, não foi? Tu não ouviu a voz de Deus, não foi? Tu não esperou pela confirmação do Senhor, não foi, Cláudia?
Porque o erro não está nos outros, o erro está na pessoa mesmo, tá? Então, não foi, Cláudia? Foi, eu realmente fiz assim. Então, quando a gente fragmenta, quando a gente admite, aí a gente olha e diz assim, então, da próxima vez eu preciso ouvir a voz de Deus. Da próxima vez eu vou precisar, sabe, antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer atitude, antes de construir qualquer amizade, antes de qualquer coisa desse tipo, você tem que conversar com Deus e esperar a resposta dele. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todos nós, mas nós precisamos ouvir a resposta dele. E muitas vezes nós ficamos assim tão iludidos, que nós, sabe, Deus não fala gritando não, né? Ele fala, mas tem hora também que ele tem que chegar e dar um chega para lá na gente, né? Ele precisa também fazer isso, né? Existe um momento, Deus sabe como agir, né? Tem hora que ele fala ali tranquilo, mas tem hora que ele tem que dar um chega para lá na gente, né? Porque a gente precisa acordar para Jesus, sabe? E existe também algo que impede a gente de recomeçar, sabe o que é? Os fantasmas. Nossa vida, sabe? Tudo que a gente vive se transforma, são fantasmas. Fantasmas, sempre mostrando. Eu não sei se você já assistiu um filme que diz assim, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pois é, gente, ó, esses fantasmas que ficam surgindo e dizendo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E vem aquele fantasma, aí você quer construir uma relação, aí vem aquele fantasma dizer assim, não cai nessa não, não vai não, ó. Não vai dar certo, sabe o que tu já viveu, o que você já foi humilhado, como você foi humilhada, sabe? O que fizeram com você, não vai. Se você der voz ao fantasma, você nunca vai sair do lugar. O que é que você precisa fazer? Mais uma vez, você precisa olhar, falar com Deus e dizer, Deus, é o Senhor, fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, é somente a tua voz. Eu construo essa amizade, eu vou para esse lugar, eu faço isso, eu faço dessa forma, eu ajo dessa maneira. É falar com ele e parar para ouvir a voz dele, somente dele. E pedir a ele, segura na minha mão, porque eu sozinha, ó, sinceramente, Senhor, eu já dei tanta cabeçada, eu sozinha, então segura na minha mão, sabe, bem firme, Senhor, e não deixa que o medo me domine, não deixa que os fantasmas paralisem a minha vida, me assustem, me amedrontem e não permita que eu avance, né? E aí, o terceiro e último ponto que nos impede a recomeçarmos é a precipitação. Ai, meu Pai. Ai, sabe, o Senhor tem que dar umas boas lapadas às vezes em Cláudia, assim, sabe? E em cada um de nós, assim, a precipitação. Nós não podemos dar passos antes que Deus confirme. Nós não podemos, por quê? Por causa de um sorriso, de ilusões. A gente não pode, por quê? Porque, não, gente, a gente precisa dar um passo de cada vez, antes de dizermos sim, antes de recebermos e aceitarmos algum convite, né? Olha o doutor Bruno aí, um físio maravilhoso, entrando também, né? Olha, gente, precipitação, converse com Deus. Converse com Deus e aguarde a resposta dele, né? Eu lembro aqui, e como eu amo essa história, e aí é quando eu olho e digo, Cláudio, o que foi que você fez? Né? Aí eu lembro de Neemias, que Neemias, antes de Neemias recomeçar, né, de reconstruir os muros de Jerusalém, antes mesmo dele tomar essa decisão, de tomar a decisão de falar com o rei, o que foi que Neemias fez? Ele orou, ele se consagrou, ele jejuou,
ele chorou. É isso que nós precisamos fazer. Foi isso que Neemias fez antes de ir até o rei, antes de conversar com o rei. Então a nossa precipitação, e eu preciso aprender a botar esse pé no freio, sabe? E não permitirmos sermos enlaçados dessa forma. Porque infelizmente o inimigo, ele persiste em transformar-se em anjo de luz. E o inimigo, ele quer isso o tempo todo, né? A gente precisa ter cuidado, estarmos com os olhos atentos. Atentos é como nós precisamos estar. E a forma de nós estarmos atentos é justamente isso. É nós orarmos, nos consagrarmos, jejuarmos, nós conversarmos e levarmos e aguardarmos, esperarmos pacientemente pela resposta do Senhor. É isso que a gente precisa fazer, é isso que Cláudia precisa fazer. Nós precisamos fazer, porque chega, né? Chega, nós precisamos fazer, tá? Então, gente, uma outra coisa aqui que eu preciso relembrar a vocês para nós fecharmos, tá? A nossa live de hoje, essa Gotas de Sabedoria. Lembre-se que o começo, olha, começar algo, antes do começo, não tinha nada. Nós não tínhamos nenhuma experiência, nenhuma vivência, nada. Então, tudo maravilhoso. Recomeçar é difícil? Porque recomeçar é difícil. Porque vem com fracassos, porque vem com mortes, porque vem com escolhas erradas, com erros, né? Traição, dores, vem um monte de coisa aí no recomeçar. Olha os fantasmas, né? Olha os fantasmas que geram os medos, certo? Olha isso aí. Mas no recomeço, que é difícil, tá? É muito difícil por causa de tudo isso aqui, nós temos duas escolhas. Ou fazemos desse recomeço uma escola, ou fazemos uma prisão. Nós vamos transformar o nosso passado em uma escola ou em uma prisão. Ou eu vou ficar aprisionada e eu não vou mais sair do lugar e você também não vai sair do lugar, não vai avançar para conquistar aquilo que Deus sonhou, preparou, tem reservado para você, certo? Ou você fica prisioneiro, ou você faz do seu passado, daquilo que você viveu, uma escola. Mas dessa escola que no momento eu estou sentada e estudando, analisando, sabe? Tudo aquilo ali, tudo eu preciso analisar, né? Eu preciso analisar, você precisa analisar. Então, quando nós fazemos desse passado uma escola, aí sim, a tendência nossa vai ser avançarmos, sairmos do lugar e realmente reconstruirmos, certo? Nós vamos sair daquilo ali que nós estávamos vivendo, tá? Mas para isso, eu precisei fazer tudo isso. E eu preciso, nesse momento de minha vida, fazer e continuar fazendo isso aqui, tá? E eu não posso esquecer mais disso nunca em minha vida. Nunca. O passado precisa ser uma escola para mim e para você. O passado precisa ser uma escola e não uma prisão. Chega de nós vivermos de ciclos de coisas e pessoas que não prestam. Coisas e pessoas que não prestam. Eu não posso passar a mão por cima porque é bonitinho, cheirosinho, risonho, faz tudo aquilo. Não!
Eu não posso. Chega de vivermos de ciclos de coisas e pessoas que não prestam. Porque quem vê cara não vê coração. Chega. Então acorda, meu amigo, acorda, minha amiga. Acorda. Está na hora mais do que nunca de nós aprendermos a vencermos no campo de batalha da nossa mente. Chega. Chega de fazer as mesmas escolhas e cometer as mesmas burradas. Chega de dedos podres. Chega de repetirmos as mesmas tragédias. Chega, porque isso dói, isso cansa, isso machuca e machuca todos que estão à sua volta. Chega de se entregar e está ao lado de pessoas que iludem, que não prestam, de pessoas que não querem o seu bem, de pessoas que não suportam ver a sua competência, de pessoas que estão ali enganando você. Enganando, mas como é que nós podemos saber que aquele ou aquelas pessoas ou aquele novo projeto é enganoso? Quando nós oramos, jejuamos, nos consagramos e levamos ao Senhor e pedimos a Ele: Deus, segura em minha mão, segura em sua mão e ajude-nos, porque para fecharmos, deixa eu te dizer uma coisa muito séria, não há respeito para quem não termina. Então, meu amigo, minha amiga, recomece, faça do seu passado não uma prisão, mas uma escola, porque ela serve para nos ensinar. Jamais esquecermos, porque quem esquece sofre de amnésia. Não, a gente precisa estar atento, botar um pezinho atrás e sabermos que estamos lidando sempre com seres humanos, com pessoas que, assim como nós, somos imperfeitos. Ok? Então eu fico por aqui, deixando para vocês um abraço bem grande, um beijo no coração de vocês. Amanhã, com fé em Deus, se for da vontade dele, eu entro. Não sei a hora, não sei o momento, não é? Mas estarei entrando para deixar mais uma gotas de sabedoria para você. Amém? E que você e que nós juntos possamos a cada dia aprender a vencermos no campo de batalha da nossa mente. E lembre-se, a mente é enganosa. Cuidado, vamos lá. Vamos ter cuidado. Usar a consciência nos aproxima de Deus. Ela nos mostra o que é certo, o que é errado, ela nos alerta. A consciência precisa ser usada por nós. Amém? Um beijo bem grande. Fique com Deus e um abraço.